Me fala uma coisa, você gosta de mangas bufantes? Sabe aquela coisa meio princesa, assim, aquelas mangas que ficam, né? É manga que fala? É manga. Eu sei que tem, assim, gente que odeia. Eu odeio manga bufante. Eu olho e penso assim, meu Deus, que ano que essa pessoa nasceu? 1800 e quanto? E tem gente que ama, tem gente que acha que aquilo remete à realeza, príncipes e princesas. Mas o que que o papo de hoje tem a ver com mangas bufantes, Daiane, pelo amor de Deus? Tem tudo a ver. Será que é você mesmo que gosta ou não gosta de mangas bufantes? Ou tem alguém gostando ou desgostando disso por você? Você tem livre-arbítrio? É assim que fala, gente. Livre-arbítrio. Hoje a minha dicção não tá boa, mas o papo é legal. Eu sou Daiane Moura e esse aqui é o Papo de Quinta, que fazia muito tempo que a gente não tinha, mas que hoje a gente vai ter. E aí, minha senhora, esquece um pouco essa manga bufante agora, que eu sei que a senhora não gosta, manga bufante não é boa. Pensa numa mesa de café da manhã. Sabe aquelas mesas de hotel, quando a gente vai num resort, e aí a gente vai às vezes só pelo café da manhã, né? E a gente chega lá e o negócio tá lotado. Às vezes tem 3 buffets, assim, lotado, gigante, cheio de coisa. É pão, é suco, é não sei o quê, é Danone, é frutas. Por que que as pessoas escolhem o que escolhem? E aí a gente pode, né, até pensar que tem gente, né, que a gente olha, não que eu repare nas pessoas, nunca reparo, mas tem gente que a gente olha lá num resort e você fala, meu Deus, passou quantos anos sem comer aquela pessoa, né? Porque, na verdade, ela põe o pão e põe a margarina e põe Danone em cima, sabe? E né, faz aquela montanha de coisa e senta para comer. Mas a nossa questão hoje não é essa, né? Desse tipo de gente. A questão é, por que que um vai e escolhe uma fruta e o outro vai e escolhe um pão? Será que a gente escolhe porque acordamos naquele dia com vontade de comer uma melancia ou com vontade de comer um pãozinho? Existem teorias que dizem que não, que a gente não tem o livre-arbítrio. Tudo que acontece, eu vou parar de falar essa palavra porque às vezes a minha dicção não funciona. Mas assim, tudo que acontece, acontece e todas as nossas escolhas são por causa do nosso histórico e a gente não teria como escolher diferente. Você acredita nisso? Você sabe que isso daí dá explode a minha cabeça de vez em quando? Que eu fico pensando, no primeiro momento, você fala assim, ah, bobeira, claro que não. Tipo, todo momento eu escolho o que eu quero. Mas se você for parar exatamente para pensar, por que que você entra numa loja, olha uma blusinha verde limão e fala, nossa, que blusinha linda? Por causa de todo o seu histórico, sabe? Ou você olha uma blusa laranja e fala assim, gente, jamais usaria. Por quê? Sei lá, por causa que na sua infância você ligou aquela cor a alguma coisa, ou porque repetidas vezes talvez a sua mãe, a sua avó falou assim, ah, eu não, jamais usaria aquilo que eu também não gosto, por causa do histórico delas também, né? Então, leva a gente a pensar que aí, a gente está falando de laranjas, bananas, café da manhã, mas, minha senhora, e quando a gente fala de uma pessoa para conviver com a gente o resto da vida, né? Quando a gente fala de marido, por que a gente escolhe um ou não o outro? Ou quando a gente fala de uma faculdade, que é uma coisa, né, muito relevante na nossa vida, por que a gente escolhe um curso e não um outro curso? Será que a gente poderia escolher diferente? Será que a gente tem essa liberdade de escolha? Ou será que a gente só pode ser o que a gente é? E alguns filósofos dizem o seguinte, que isso realmente não existe. O livre-arbítrio não existe se a gente está no piloto automático. Se a gente vai levando a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, sem reflexão. Sem a gente parar para pensar por que que a gente está fazendo aquilo, por que que a gente está tendo aquela escolha e que a gente tenha, sim, o mínimo de liberdade. E vou te falar que, segundo a teoria deles, não é muita, tá? A gente pensa que a gente tem total, 100% escolha minha, não é? É só uma mínima parte que a gente realmente pode escolher, porque o resto é tudo bagagem que já vem aqui, ó, dentro da nossa cabecinha. Então a gente tem ali uma parte, se a gente refletir sobre as coisas, a gente tem ali uma pequena parte de escolha, de realmente que a gente tem o poder ali da escolha e de levar as nossas consequências das nossas escolhas. E aí você me pergunta, mas o que que isso tem a ver com o consumismo? Tem a ver. Porque o que acontece? Vou te contar uma historinha aqui que é minha própria. Quando a gente vai no shopping, quando a gente entra numa loja, quando a gente entra na C&A, na Riachuelo, vamos fazer propaganda aqui, no véi da Havan,
A minha mãe enlouquece no velho da van. Vamos fazer um exemplo com a minha mãe, que é mais fácil do que comigo, porque aí tô falando de outra pessoa, né, mãe? A minha mãe entra no velho da van e ela fica enlouquecida. Ela quer comprar alguma coisa, ela precisa comprar alguma coisa, mesmo que essa coisa, ela não seja tão útil, sabe? Ela não tava em casa e falou assim, eu preciso disso aqui, vamos sair para comprar? Não, ela chega lá e ela acha que ela precisa de uma pipoqueira elétrica ali na hora. Aí você vai falar, claro, tem aquele negócio de tipo assim, aquela felicidade, né? Aquela endorfinazinha de quando a gente compra alguma coisa e não sei o quê, mas tem todo esse nosso histórico psicológico e às vezes de família que faz a gente estar naquele lugar e sentir aquelas coisas e se interessar por uma pipoqueira, que é uma coisa meio de forma automática. E a gente justifica aquilo com os nossos pensamentos, aquela compra, aquele consumo, né, pode ser de comida, de restaurante, de o que quer que seja, ou de uma coisa que às vezes nem vai ser tão útil, a gente justifica pelo nosso passado, pelo nosso histórico, pelas nossas coisas que já aconteceram. Porque minha mãe nunca, né, tô dando um exemplo, a minha avó e a minha bisavó nunca puderam ter uma pipoqueira. A minha mãe nunca pôde ter uma pipoqueira, então eu vou ter uma pipoqueira por elas. Mas assim, justifica, né? Explica, mas não justifica. Para que você quer uma pipoqueira? Então, a ideia é o seguinte, da gente parar e refletir sobre aquilo que a gente está fazendo. E não deixar só o nosso histórico tomar conta da nossa vida, das nossas decisões e do que a gente vai fazer. Então, a gente tem aí alguns fatores que, na verdade, influenciam a gente ao consumo. Um deles é isso que a gente acabou de falar agora. Um deles é o nosso histórico, quem a gente é, como que a gente chegou até aqui, como os nossos familiares criaram a gente e todo o nosso histórico de pensamentos e de coisas que aconteceram na nossa vida e que faz a gente fazer escolhas hoje, que às vezes não são escolhas tão inteligentes. E a gente tem ainda outros fatores. Um fator é a propaganda, que a gente sabe que tá aí e que Steve Jobs, por exemplo, falou que a gente precisava de um iPhone e hoje, né, a maioria da população é louca por um iPhone, né? Inclusive eu também, nós aqui em casa. Eu gosto mais da Samsung. Mas a questão é que o mercado mostra pra gente coisas diariamente que a gente nem sabia que precisava e que no momento que ele mostra ali numa propaganda da televisão e ele fala assim, você só vai ser feliz a partir do momento que você tiver essa xícara aqui, a gente acha que só vai ser feliz quando tiver aquela xícara. E a gente também tem uma outra pressão, que é a pressão da sociedade, que é a pressão de viver em grupo. É a pressão de que quando a gente faz parte de um grupo de pessoas e aquelas pessoas estão vestidas de tal maneira, por exemplo, estão vestidas com calça leves, a gente acha que a gente precisa também ter uma calça leves para se sentir bem, para se sentir incorporado, para fazer parte daquele grupo. Então, minha senhora, você imagina a pressão que a gente leva para consumir alguma coisa. E aí, quem que se beneficia com isso, né? Quem vende. Tinha um coelhinho uma vez numa floresta e ele estava lá trabalhando, fazendo as coisas de coelho, cada animal fazendo as suas coisas, e ele, sem querer, ele desvendou lá, achou uma mata fechada. E quando ele saiu do outro lado dessa mata, tinha uma porção de pedras. Não vou nem falar pedras preciosas, mas pedras muito bonitas, pedras lindas, pedras que não existiam do outro lado da floresta, onde todo mundo vivia. O que o coelho fez? Ele foi lá, pegou uma das pedras branca, colocou no pescoço dele, num colarzinho, e voltou. Quando ele chegou lá perto dos outros animais, todo mundo começou a olhar para ele. E aí, onde o coelho passava, abria, né, um corredor e a multidão ficava olhando para ele. E todo mundo falando, coelho, como você ficou diferente com essa pedra, né? Aquela necessidade de se diferenciar dos demais, do resto. E aí o coelho começou a enxergar uma oportunidade ali. Ele falou assim, então calma aí, o que você faz, senhora raposa? Ela falou assim, eu na minha vidinha aqui, de bobinha, eu só colho aqui umas frutas, né, tô levando lá para as raposinhas. Ele, então, você tem amora aí? Ela falou assim, tenho. Ele falou, então é o seguinte, eu vou quebrar essa pedra aqui, vou dividir com você, você vai ser tão importante quanto eu, tão especial quanto eu, mas aí você me dá aí uns 2 quilinhos de amora. Aí ela, tudo isso? Aí ele falou, tudo isso, porque você não quer ser importante, você não quer ser especial. A raposa falou que, gente, para ser especial, para ser importante, para ser diferenciado, eu vou dar. Ela foi lá, pegou as amorinhas que ela tinha, tirou da boca das crianças dela, conhece uma história parecida? E aí ela foi lá e deu pro coelho.
o coelho pegou, dividiu a pedra em dois e aí ficou a senhora raposa e o senhor coelho desfilando com aquela pedra branca gigante, muito maravilhosa. E eles eram muito diferenciados lá onde eles viviam. E aí o que aconteceu? Quando chegou no segundo dia, o coelho viu que as pessoas já meio que se acostumaram com a pedra branca que ele tinha, mas que ainda tinham os olhares invejosos, do tipo, vocês têm, eu não tenho. Então ele falou, vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá, onde tem todas as pedras, vou pegar todas as pedras brancas, vou fazer vários colares e vou vender, né, trocar com quem tem coisas muito interessantes para me dar, porque só ele sabia onde tinha as pedras. Ele voltou lá, pegou aquela quantidade de pedras brancas, quebrou elas para fazer mais. E chegou na floresta e falou assim, gente, tem uma novidade pra vocês. Todo mundo pode ser especial, todo mundo pode ter um iPhone. Mentira, a gente ainda não chegou nessa parte. Aí eles falaram, sério, todo mundo pode ter, todo mundo. Ai, cadê a pedra? Então, ela tá aqui, mas ela tem um preço. E aí o coelho começou a ficar muito riquíssimo. Ele começou a pegar frutas, verduras variadas, tudo que a floresta tinha, o coelho tinha de muito, porque ele começou a vender as pedras. Só que aconteceu, quando a alta sociedade dos coelhinhos e das raposas e dos elefantes, eles começaram a todos passearem de pedra branca e só lá a formiguinha, né? Quem é mais humilde, quem não tem muita coisa a oferecer, a formiga tinha o quê? Tinha umas folhinhas. Ela tinha umas coisinhas pequenininhas. O coelho falou assim, olha, desculpa senhora, mas não dá para eu trocar com a senhora não, porque a senhora só tem isso. Eu não vou dar uma pedra branca minha preciosa e a senhora vai me entregar só isso, né? E a formiguinha tá lá. Ela falou assim, o que o senhor quer então? Ele falou assim, ó, junta umas 800 dessa daí e aí eu troco. E a formiguinha tá lá, tirou da boca das crianças a formiguinha também. E tá lá juntando para comprar uma pedrinha. Só que aí a dona formiga, né, que o sonho da vida dela é ter uma pedrinha daquela, porque a mãe dela não teve, porque a avó dela não teve, e ela vai ter a oportunidade de ter uma pedrinha branca daquela, e ela vai desfilar com a pedrinha dela. Enquanto a dona formiga e aquela sociedade lá que ganha menos, que tem menos, ela tá tentando chegar nesse patamar, o coelho teve uma outra ideia. Ele voltou lá, olhou de novo as pedras e falou assim, essa pedra branca nem graça tem mais, porque já tá todo mundo tendo, sabe? Já tá carne de vaca, como a gente diz, né? Aí não tem mais graça, porque você olha uma pessoa na rua, tem uma pedra branca. Olha a pessoa na rua, outra pedra branca. Pessoa não, né? Coelhos e carrapatos e tudo. Olha, outro animal tem outra pedra branca. Ele falou assim, não tem mais graça, preciso trazer algo diferenciado. Eu vou trazer essa pedra vermelha. Aí o que o coelho fez? Primeiro, para chamar atenção, pegou uma pedra vermelha, colocou no pescoço, tirou a branca, que ela não faz mais sentido. E foi desfilar na floresta. Chegou lá todos os animais, pá! O que é isso, coelho? Ele falou assim, filho, isso daqui é a última versão da pedra. Isso aqui é uma pedra vermelha, isso aqui é diferenciado. A formiguinha não tinha nem conseguido ainda comprar pedra branca, minha senhora. Você tá entendendo? Tá entendendo, minha senhora? Ela nem tinha conseguido ainda, porque ela tá lá tirando da boca das crianças dela para juntar as folhinhas e as flores que ela pega para dar 800 até dar lá numa pedra branca. E aí o senhor coelho, enquanto isso, falou assim, quem quiser essa pedra vermelha, você quer, dona Raposa? Ela falou assim, claro, né, porque eu quero participar da alta sociedade aqui da floresta. Ele falou, então tá bom, só que é o seguinte, não tem mais aquela quantidade lá de amora, não. Agora é o dobro da quantidade de amora, se a senhora quiser a pedra vermelha, porque a senhora sabe que, né, para ser uma pessoa importante, a senhora tem que ter. E aí que ela fez? Tirou também da boquinha dos filhos dela lá e falou, quanto o senhor quer? 5 quilos de amora? Então vai ser 5 quilos de amora. E nisso, quando o coelho já estava lá porque a história continua, né? Quando o coelho estava lá na 20ª pedra, que já estava na dourada, não tem mais... Não existia, já estava pintando pedra para vender, a formiguinha conseguiu comprar a pedra branca. E aí ela pôs no pescoço, e aí ela falou, gente, olha eu aqui, ó, de pedra branca, porque na sociedade em que ela vive, as outras formigas nem todas conseguiram comprar ainda aquela pedra branca, mas ela já conseguiu. Então, no meio que ela vive, ela se sente diferenciada. Mas, quem lá tá em cima, o coelho, a raposa, não quer nem saber, para eles, quem é a formiga na fila do pão. Fala, minha senhora usava essa pedra branca aí faz uns 10 anos, né? A senhora está muito atrasada, mas ela não se importa muito, porque para ela é um diferencial, porque o histórico dela, porque ela não tem aquele livre-arbítrio, porque ela não teve reflexão, porque o histórico da vida dela fez ela chegar até aquele momento e querer aquela pedra branca que estava ali no coelho. E agora, se ela não pode comprar a vermelha, nem a roxa, nem porque o coelho já está muito mais avançado, ela quer pelo menos a branca.
Vocês entenderam, né? Quando a gente chega, quando a moda, quando o que tá lá em Milão, quando os desfiles chegam aqui pra gente, chegam no Torra Torra, chega na C&A, o pessoal lá de cima, eles já estão usando outra coisa, eles nem querem mais usar aquilo que a gente está usando, porque é brega. Você entendeu? Porque já chegou quando a gente pode ter alguma coisa, eles não querem mais, porque eles nem querem se misturar com a gente. E aí, se a gente para refletir sobre isso, a gente percebe que é uma perca de tempo generalizada. Por que a gente vai se esforçar tanto, tirar da boca dos nossos filhos, para juntar 800... Nós somos as formigas, tá? Quem não se identifica como formiga, né, baixa aqui que a gente te conta. A gente vai juntar lá 800 folhinhas para ter uma pedra branca, sendo que o pessoal lá em cima já tá na roxa, né, sei lá em qual, e nenhuma faz sentido, se você for perceber. Nenhuma, ela é, de fato, um objeto que você necessita para viver. Nenhuma é. São todos elementos que a gente usa para ser diferenciado, para fazer parte de um grupo, né? E é sobre isso. E aí na nossa sociedade a gente não tem um coelho só, né? Você sabe que a gente tem milhões de coelhos. Então cada coelho vai lá e produz a sua coisa da sua cabeça e fala que a gente precisa daquilo e a gente meio que passa a precisar porque a gente não reflete, a gente só vai com a manada e a gente vai se lascando cada vez mais, né? Na nossa vida financeira, nas nossas coisas, para ter o que a gente, na verdade, nem precisa ter. O que a gente, se refletisse um pouquinho, se usasse esse pouquinho de livre-arbítrio que a gente tem, tirando todas as nossas histórias, tudo que a gente viveu, todas as nossas coisas, toda a reclamação da nossa família de que a gente nunca teve aquilo e agora a gente precisa ter aquilo. Se a gente parar um pouquinho para refletir, para pensar, a gente sai a gente quebra esse ciclo de consumismo desenfreado. E aí eu não vou te falar que a gente precisa parar de consumir tudo, não é isso. A gente precisa das coisas, né? Tá frio hoje, a gente precisa de uma blusinha, mas a gente precisa comprar a última pedra branca, sabe? Ou a última pedra dourada. Enfim, o vídeo de hoje é sobre isso, acho que eu já falei demais. E muito obrigada por vocês ficarem até aqui. Quem ficou até aqui, dá um like, né? Porque você ficou até aqui, filha, tem que pagar na saída. Dá um like nesse vídeo, compartilha com quem você quiser, que eu acho que a gente precisa, né, parar um pouco para pensar sobre isso. É sobre isso. Toda quinta-feira aqui vai ter Papo de Quinta. Vai ter outros vídeos também. Depois eu conto para vocês qual que é o plano aqui do canal, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!